Olá, buscadores de histórias e amantes dos mistérios nórdicos. Se você, assim como Odin, sente que há segredos profundos esperando para serem revelados, este é o lugar certo. Qual parte das lendas nórdicas mais te fascina? Comenta aí e nos diga qual outro mistério você gostaria de desvendar conosco em nossos próximos vídeos. Agora, prepare-se para uma jornada pelos 9 mundos, pois uma história para dormir, repleta de sabedoria ancestral, está prestes a começar. Nas planícies douradas, Osgard, sob um céu que pulsava com auroras boreais, em tons de verde esmeralda e púrpura real, um silêncio incomum, quase reverente, pairava sobre os salões de Valhalla. Não era o silêncio de paz que embala os heróis adormecidos, mas a quietude carregada de uma espera, quase uma premonição gélida que enchia o ar denso com um pressentimento indescritível. Era como se o próprio tecido do tempo em Osgard tivesse se retorcido, aguardando um desdobramento que ninguém ousava nomear. Um presságio que ressoava nas almas dos deuses mais antigos. Odin, o pai de todos, o sábio e incansável buscador de conhecimento, sentava-se imponente em Li-Esquijalf, seu trono forjado com a madeira mais antiga de Yggdrasil, de onde podia observar, com seu único olho penetrante, os 9 mundos em toda a sua complexidade. Seu olhar perscrutava as brumas gélidas e eternas de Niflheim, onde o gelo primordial dançava com as sombras, e o calor ardente de Muspelheim, lar dos gigantes de fogo e das chamas. Inextinguíveis, mas sua mente estava fixada em um mistério que parecia se esconder no próprio coração de sua morada, em uma parte de si mesmo que parecia resistir à sua onisciência. Havia dias, ou talvez fossem semanas, pois o tempo em Osgard nem sempre seguia o ritmo mortal, estendendo-se em uma eternidade fluida que um sussurro sutil, quase inaudível, mas insistentemente presente, ecoava em seus pensamentos. Era a voz de uma runa antiga, tão esquecida, com suas memórias milenares, que até mesmo os não mais conseguiam recordá-la. Uma linguagem primordial que parecia querer se revelar apenas em fragmentos, causando uma profunda inquietação. Sua forma era fugidia, a imagem borrada e indistinta como um reflexo distorcido na água congelada de um lago nórdico no auge do inverno. Mas sua presença era inegável, uma aura invisível que perturbava a calma de Odin. O Senhor de Osgard tentava, com toda a sua sabedoria e poder rúnico, que a runa lhe trazia a mensagem, mas ela se dissolvia no ar antes que pudesse ser completamente compreendida, escorrendo como areia fina entre os dedos poderosos do Pai de todos, deixando apenas uma sensação de algo incompleto. A inquietude do Pai de todos era palpável, uma aura de preocupação que irradiava de seu semblante normalmente sereno, e até mesmo Hugin e Munin, seus corvos leais, o pensamento e a memória, pareciam mais silenciosos que o usual, com seus olhos brilhantes fixos em seu senhor. Temendo perturbar a concentração de Odin e a delicada teia de pensamentos que o envolvia, eles sentiam o peso do mistério, a tensão que se acumulava nos salões sagrados de Valhalla, como uma tempestade se formando ao longe. O que poderia ser tão importante, tão perturbador, a ponto de tirar a paz da mente do sábio Odin, o senhor das runas e da magia, aquele que havia sacrificado um olho por sabedoria e pendurado-se na árvore do mundo para obter o conhecimento das runas? Era uma questão que pairava no ar pesado de Osgard, tão fria quanto a brisa cortante que soprava do reino gelado de Jotunheim, trazendo consigo o cheiro metálico e penetrante da geada, um lembrete constante da fragilidade do equilíbrio. A runa parecia flutuar nas bordas de sua consciência,
um enigma que se recusava a ser totalmente revelado, como um segredo sussurrado em um idioma que ele quase compreendia, mas que sempre escapava no último instante. Essa persistência irritava o pai de todos, pois poucas coisas conseguiam resistir à sua vontade e à sua sede de conhecimento. E essa runa, em particular, parecia zombar de sua onisciência, testando os limites de sua sabedoria. Ele tentou invocar seus poderes mais profundos, consultar as nornas, as fiandeiras do destino, mas o véu que envolvia a runa era mais denso do que qualquer bruma de Niflheim, resistindo a todas as suas tentativas. Era como se a própria runa tivesse uma vontade própria, um propósito que transcendia até mesmo o conhecimento dos deuses mais antigos, aguardando o momento certo e a pessoa certa para se revelar em toda a sua plenitude, um segredo guardado pelo tempo. Odin sabia que a ordem do cosmos, o delicado equilíbrio entre os 9 mundos, dependia da compreensão de todos os elementos, e essa runa, por sua insistência silenciosa, indicava uma lacuna, um ponto cego em seu vasto conhecimento. A cada amanhecer que rasgava o céu de Osgard com tons de fogo, o enigma da runa se tornava mais premente, um lembrete constante de um desconhecido, que poderia ameaçar a harmonia de tudo o que ele prezava. A incerteza era um fardo pesado para o pai de todos, que estava acostumado a ter controle sobre o destino de seu reino e dos outros. Ele sentia que algo estava se movendo nas sombras, algo que a runa tentava alertar, e a incapacidade de decifrar essa mensagem era uma tortura para sua mente poderosa e inquisitiva, uma melodia dissonante em sua sinfonia cósmica, que precisava ser harmonizada antes que a discórdia espalhasse por todos os reinos. Em um canto mais afastado de Osgard, longe do bulício constante e dos ecos ruidosos dos banquetes gloriosos de Valhalla, onde a hidromel fluía em torrentes e as histórias de batalhas eram cantadas com fervor, vivia um jovem Skald chamado Einar. Seus cabelos eram da cor da palha madura de verão, dourados sob a luz perene de Osgard, e seus olhos, de um azul límpido e profundo, como o gelo intocado dos fiordes mais recônditos, refletiam uma curiosidade insaciável pelo mundo e seus segredos. Einar não era um guerreiro de renome. Suas mãos não estavam acostumadas ao peso de Remigei, Enir ou ao clanger da espada no escudo. Nem possuía a força descomunal de Thor ou a astúcia ardilosa de Loki. Sua arte residia na palavra cantada, em sua mente, que era um rio caudaloso de melodias e histórias ancestrais, e seu coração, um caldeirão borbulhante de curiosidade e uma paixão inabalável pela narrativa, a chama que o impulsionava a buscar o conhecimento. Ele tornara um grande sonhava, cujo nome seria ecoado pelos salões de Osgard e Midgard, capaz de cantar com tal maestria as façanhas épicas dos deuses e dos heróis que suas canções se tornariam parte da própria tapeçaria do tempo. Sua ambição era preservar a memória de um tempo que escorria, sutil e inexoravelmente, entre os dedos, assim como as águas cristalinas de um riacho que descia as montanhas escarpadas, levando consigo os segredos de eras passadas, a essência do que foi e do que ainda seria. Entanto, Einar sentia uma lacuna, uma ausência sutil que impedia suas canções de alcançar a verdadeira grandeza, uma profundidade, um mistério indizível que as fizesse ressoar com a própria alma de Osgard. Era como se faltasse um ingrediente secreto, uma faísca divina que acendesse a chama em seus versos, elevando-os de meras narrativas a verdadeiras epopeias que comoveriam os deuses e os homens. Ele passava longas horas em solidão nos jardins de Idun,
o reino das maçãs douradas da juventude. Observando as folhas que nunca caíam, eternamente verdes e vibrantes, buscando inspiração nas histórias silenciosas que as árvores milenares, com seus troncos retorcidos e galhos que alcançavam o céu, pareciam sussurrar ao vento, segredos guardados por éons, que apenas os pacientes podiam ouvir, por vezes, em meio ao farfalhar das folhas e ao murmúrio distante das cachoeiras de hidromel. Ele sentia um chamado, um eco distante que parecia vir de além das muralhas douradas de Osgар, uma aventura que ainda não havia se revelado completamente para ele. Uma jornada que prometia aprofundar sua compreensão do mundo e da magia que o permeava, um segredo que aguardava ser desvendado por sua lira. Seria esse o sinal que ele tanto esperava, o chamado para uma saga épica que o elevaria de um jovem e promissor Skald a um verdadeiro mestre da canção, cujo nome seria lembrado por toda a eternidade ao lado dos grandes poetas de Osgar. A pergunta ecoava em sua mente, um misto de esperança e ansiedade, um desejo ardente de desvendar os mistérios que o cercavam. A rotina diária de Einar era dedicada, com disciplina e paixão, a aprimorar sua arte. Seus dedos jovens e ágeis deslizavam com leveza e precisão sobre as cordas de sua lira, e sua voz, ainda em desenvolvimento, tentava imitar o tom grave e ressonante dos grandes escaldes de outrora, cujas canções faziam tremer os pilares de Valhalla, um desafio que ele abraçava com dedicação inabalável, buscando a perfeição. No entanto, apesar de todo o esforço e dedicação, ele sentia que suas canções careciam daquele brilho inconfundível, daquela chama interior que acendia os corações dos guerreiros mais valentes e trazia lágrimas genuínas aos olhos das valquírias mais impiedosas. Era como se sua arte, embora bela, não conseguisse atingir a essência, a alma da mitologia nórdica, que pulsava em cada história e em cada ser, como um rio subterrâneo. Buscava incessantemente a essência da sabedoria, a fonte primordial de onde brotavam as mais profundas narrativas, as que explicavam o cosmos e o lugar dos deuses e dos homens nele. Mas ela parecia tão distante e inatingível quanto as estrelas que pontilhavam o véu negro e misterioso de Ginnungagap. O vazio primordial que precedeu a criação de todos os mundos, um segredo que ansiava por ser descoberto. Certa noite, enquanto a luz brusuleante e prateada da lua de Osgar inundava seu pequeno quarto, lançando sombras longas e dançantes sobre as paredes de pedra, Einar adormeceu. Seu sono não foi o repouso comum de um jovem cansado, mas uma imersão profunda e vívida em um reino de pura luz, etérea e sons celestiais. Uma experiência que transcendeu a fronteira entre o sonho e a realidade. Um chamado que penetrou em sua alma. Em seu sono, uma visão o assaltou com uma intensidade avassaladora. Não era um sonho comum, com imagens vagas e desconexas, e sons mas uma imersão etéreos, em um reino de cores dançavam em uma sinfonia silenciosa e as melodias eram sentidas mais do que ouvidas. Uma voz, suave como a neve fresca, caindo sobre as folhas secas no outono, mas com a ressonância profunda e poderosa de 1000 trovões retumbando nas montanhas. Sussurrou diretamente em sua mente, com uma clareza que o fez estremecer. A mensagem era clara e imperativa. Busque 5 Euvá do Poço de Mimir, jovem Skald. Ela guarda a chave ancestral da runa esquecida, um segredo que somente aguarda, através do conhecimento ancestral e da sabedoria oculta, o véu da ilusão, que encobre a verdade, poderá ser erguido, revelando o que está por trás das aparências e trazendo
a clareza necessária para o pai de todos. Einar despertou abruptamente, com o coração acelerado e a mente envolta em um turbilhão caótico de emoções. Um misto de medo, fascínio e uma determinação recém-descoberta. A voz, embora suave e melódica em seu sonho, parecia agora martelar um eco que se recusava a desaparecer. E a imagem vívida de uma figura encapuzada, com olhos que pareciam guardar a própria eternidade em suas profundezas, fixou-se indelevelmente em sua memória, como uma runa gravada em sua alma. Quem seria a Fi, Eová, do poço de Mimir? A pergunta ressoava em sua mente, um eco de sua própria ignorância. Ele sabia que Mimir, o mais sábio dos Jota, Tinar, era o guardião da sabedoria cósmica, mas acessível para aqueles uma fonte com coragem inabalável e pureza, de conhecimento proibido, onde encontra lá, no vasto e labiríntico Asgard, que escondia mais segredos em suas sombras do que a própria noite de Midgard. Com suas constelações misteriosas e seus cantos inexplorados, a busca por essa Eová, no entanto, não seria uma tarefa simples, nenhum caminho fácil a ser trilhado. A tradição ancestral de Osgard dizia que a 5 Eová do poço de Mimir era uma figura reclusa, envolta em mistério, a quem estivesse verdadeiramente preparado para desvendar os mistérios mais profundos do cosmos. Aqueles que exigiam não apenas intelecto, mas também alma. Muitos haviam tentado, e muitos haviam falhado, pois a sabedoria de Mimir era cobiçada por muitos, mas concedida a poucos. Ninguém a via há séculos, e muitos, entre os deuses e os homens, acreditavam que ela não passava de uma lenda antiga, um eco distante de um tempo em que a magia era mais presente e os segredos dos deuses eram mais acessíveis aos mortais. Um conto para embalar os sonhadores e os ingênuos. O jovem Squald, porém, sentia em cada fibra de seu ser que a visão não fora um mero delírio onírico, uma fantasia de sua própria mente, mas um chamado, um teste para sua alma e para sua sede insaciável de conhecimento, uma prova de sua dignidade. Ele sabia que o poço de Mimir não era um lugar comum, mas um santuário de sabedoria, onde o próprio Odin havia sacrificado um olho em troca de se aproximar de suas águas tão sagrado. A ideia de encontrar uma figura tão poderosa como a Eová enchia Rainar de um temor reverente. Mas a promessa de desvendar a runa esquecida e ajudar o pai de todos era um ímpeto mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir. Uma missão que o impulsionava para o desconhecido. A incerteza sobre o caminho a seguir era grande, pois as lendas não ofereciam mapas claros, apenas sussurros e enigmas. Mas a determinação de Einar superava a dúvida, pois ele sentia que essa era sua chance de provar seu valor, não como um guerreiro, mas como um Squald, cuja arte era a canção e a memória. Ele se preparou para a jornada, com sua lira, a tiracolo e um coração cheio de esperança, mas também de uma ansiedade saudável, pois sabia que o caminho para a sabedoria é sempre tortuoso. No dia seguinte, com o sol de Osgard recém nascido, pintando o céu com tons de ouro e rosa, Einar, impulsionado pela intensidade vívida da visão que o visitara em seu sono, dirigiu-se com passos firmes e um coração cheio de uma nova coragem aos arredores mais antigos e misteriosos de Osgard. Era uma parte do reino que poucos ousavam explorar, um lugar onde a própria magia parecia mais densa e antiga, um convite ao desconhecido. Lá, as árvores eram tão velhas quanto o próprio tempo, com troncos colossais e retorcidos que pareciam contar histórias silenciosas em cada nó, em cada sulco profundo e sinuoso
de sua casca enrugada. O ar era mais frio e denso e terra pesada, com um aroma e um silêncio quase sagrado envolvia a paisagem, interrompido apenas pelo farfalhar suave das folhas perenes e o pio distante e melancólico de uma coruja, que parecia observar sua jornada com olhos de sabedoria. O caminho, se é que se podia chamar de caminho, era sinuoso e pouco trilhado, mal distinguível em meio à densa vegetação e às raízes expostas das árvores centenárias, levando-o inexoravelmente para as profundezas impenetráveis de uma floresta onde a luz do sol, dourada de Osgard, mal conseguia penetrar, filtrada por um dossel de folhas que formava um teto quase impenetrável, criando um ambiente de penumbra e mistério. Horas se passaram, e o ambiente da floresta, outrora convidativo, começou a se tornar opressor, e a dúvida, uma sombra fria, começou a corroer o coração de Einar, como uma geada que se instala lentamente. Estaria ele perseguindo uma ilusão, fugaz, um mero delírio de sua mente jovem e ambiciosa? A voz em seu sonho seria apenas um eco de sua própria ambição, uma armadilha tecida por seu próprio desejo de grandeza, levando-o a um caminho sem retorno? O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição, antes reconfortante, agora preenchia suas narinas com uma intensidade quase sufocante, e o crepitar seco e estaladiço dos galhos, quebradiços sob seus pés, parecia um aviso constante, uma melodia dissonante que o incentivava, com cada passo, a desistir de sua busca e retornar à segurança dos salões de Osgard, onde a vida era previsível e as histórias já estavam escritas. No entanto, algo dentro dele, uma chama persistente e indomável de curiosidade, de determinação e um profundo desejo de desvendar os mistérios de Osgard, o impedia de voltar. Era a certeza de que a verdadeira grandeza não residia na facilidade, mas na superação dos desafios. Ele sabia, com uma convicção que vinha de sua alma, que os maiores tesouros, as mais profundas verdades, não eram encontrados em caminhos fáceis ou em trilhas batidas, mas sim dúvida se instalava com mais força, onde o medo era um teste a ser superado. Cada sombra que se alongava no chão da floresta, cada ruído vindo da densa folhagem, cada brisa gelada que roçava sua pele, era um lembrete da solidão de sua jornada, mas também um incentivo para continuar. Ele se agarrava à imagem da Ve-Eová, a promessa da runa esquecida, a esperança de que sua busca não fosse em vão, de que o destino o aguardava na escuridão à frente, um passo de cada vez. A natureza da floresta, com suas árvores imponentes, que se erguiam como gigantes silenciosos, suas raízes entrelaçadas, que formavam armadilhas naturais, e a ausência de qualquer sinal de vida animal. Apenas o silêncio quase ensurdecedor que amplificava cada um de seus batimentos cardíacos. Era um lugar de magia antiga, mas também de perigos velados. Um reino onde os fracos se perdiam e os fortes encontravam seu verdadeiro propósito. Einar continuou, passo a passo, sua lira balançando suavemente as suas costas, um lembrete constante de sua arte e de seu objetivo. Ele confiava em seu instinto, em sua conexão com as histórias e as lendas, que agora pareciam mais reais do que nunca. A floresta era um labirinto, mas ele sentia que, em algum lugar, havia uma saída, uma clareira que o conduziria ao seu destino. Um farol de esperança em meio à escuridão. A persistência de Einar era de um verdadeiro herói nórdico, não pela força física, mas pela resiliência de espírito. Ele sabia que cada passo, por mais difícil que fosse, o aproximava de seu objetivo, de desvendar um segredo que poderia mudar a compreensão de Odin e de todo o Osgard. A floresta, com seus desafios e mistérios,
era apenas mais uma etapa em sua jornada, um teste a ser superado para que ele pudesse se tornar o Skald que estava destinado a ser. De repente, a densidade impenetrável da floresta, que o havia envolvido por tantas horas em sua penumbra e mistério, abriu-se de forma abrupta para uma clareira, vasta e envolta em uma luz etérea, como se um portal para outro mundo tivesse sido revelado. O contraste entre a escuridão da floresta e a luminosidade da clareira era deslumbrante, quase irreal. No centro da clareira, majestoso e imponente, havia um carvalho colossal, de proporções gigantescas, cujas raízes se espalhavam pelo chão da floresta como tentáculos sinuosos e poderosos de um Kraken adormecido, enterrando-se profundamente na terra, parecendo sustentar o próprio mundo. Suas folhas sussurrando segredos, ancestrais ao vento, um testemunho silencioso do tempo, da paciência e da sabedoria. Ao lado da árvore milenar, um poço de águas escuras, quase negras, borbulhava suavemente, exalando um vapor denso e aromático que parecia carregar consigo o aroma de milênios passados. Uma essência que continha a própria memória do tempo, as histórias de éons de existência que se misturavam no ar, convidando a contemplação e a imersão em um conhecimento profundo. Era, sem sombra de dúvida, o lendário poço de Mimir, a fonte de toda a sabedoria e conhecimento, e ao seu lado, sentada em uma rocha coberta por um musgo verde esmeralda, tão antigo quanto a própria árvore, estava a figura enigmática e poderosa que Einar havia visto com tanta clareza em seu sonho. Ave, Eová. Sua presença emanava uma aura de poder e sabedoria que preenchia todo o espaço, como se o ar ao seu redor fosse mais denso. Seus trajes eram tecidos de fios de névoa matinal e musgo prateado, que pareciam se mover com uma vida própria, velados por uma pálpebra de tempo e mistério. Pareciam penetrar a própria alma de Einar, lendo seus pensamentos e suas intenções mais profundas, revelando a ela sua verdade mais íntima, uma conexão que transcendia a visão física. Ela era a imagem viva da antiguidade, uma personificação da sabedoria acumulada por eras. Sua pele era como pergaminho envelhecido, fino e marcado pelas rugas do tempo, e seus cabelos, brancos como a neve imaculada e pura de Niflheim, caíam em cachoeiras sobre seus ombros, como rios congelados que desciam de montanhas distantes, a própria essência do inverno em Osgard. Em suas mãos, ela segurava um cajado retorcido, feito de uma madeira escura e antiga, adornado com runas ancestrais que brilhavam suavemente em um tom azulado, como as chamas frias que dançam no coração da aurora boreal, indicando seu poder e sua conexão com a magia mais profunda dos 9 mundos. Cada símbolo parecia vibrar com uma energia própria, uma linguagem secreta. Os iniciados podiam compreender. O ar ao seu redor não era estático, mas vibrava com uma energia palpável que Einar nunca havia sentido antes. Uma mistura poderosa e inebriante de sabedoria ancestral, tão profunda quanto o próprio oceano cósmico, e um poder que parecia emanar diretamente do próprio coração de Osgard, pulsando com a vida que o Pai de todos protegia. Uma força que se manifestava em cada respiração da Eová, o jovem Skald, com o coração batendo forte e descompassado no peito, uma mistura de temor reverente e uma excitação contida. Ajoelhou-se diante dela, com a cabeça baixa em sinal de respeito, sentindo a presença de um conhecimento tão vasto e antigo que parecia engolir todo o seu ser. A essência do cosmos contida em uma única figura. Era o momento que ele havia esperado, o ápice de sua jornada. Ave, Eová, sem dizer uma palavra, apenas com um gesto sutil,
e um olhar que Einar sentiu em sua alma indicou que ele se levantasse. O respeito Pureza de suas sua intenções postura eram claros e para ela, e a permissão para estar em sua presença era um privilégio que poucos mortais, ou mesmo deuses, haviam recebido. Um teste e sua dignidade. Ave Eová estendeu uma mão enrugada, cuja pele parecia conter a história de milênios. E Einar sentiu um toque gelado, mas, paradoxalmente, reconfortante em sua testa, como o orvalho da manhã em uma flor recém-desabrochada. A voz que ele ouvira em seu sonho, agora não mais um sussurro distante, nítida e clara, mas uma ressoou diretamente em sua mente, límpida como a água mais pura e cristalina do poço de Mimir. O tempo, jovem Skald, é um rio que flui em ambas as direções, levando consigo o passado e o futuro. E em suas águas, todos os segredos são guardados, aguardando o momento de serem revelados. Einar, você buscou a verdade com um coração puro e uma mente aberta. E, como sempre acontece, a verdade o encontrou, pois os destinos se entrelaçam em teias invisíveis. Sua pergunta, mero questionamento, não era mais um convite, um portal que se abria para a jornada que estava prestes a começar. Qual o mistério que o trouxe a este lugar esquecido pelo tempo, onde as árvores contam histórias em silêncio e as pedras guardam segredos, onde os véus entre os mundos são mais tênues, permitindo que a realidade se dobre e os reinos se toquem, revelando verdades que a maioria dos mortais não consegue perceber? Sua voz era uma melodia que penetrava na alma de Einar, desvendando os seus próprios medos e anseios. Einar, com a voz embargada pela emoção profunda e pela reverência que sentia diante da imponente figura da Ave Eová, descreveu, com detalhes vívidos, seu sonho, o sussurro persistente da runa esquecida que perturbava a mente de Odin, e a inquietude que dominava o pai de todos, uma angústia que se espalhava pelos salões de Valhalla, um mistério que precisava ser desvendado para o bem de Osgard. Ave Eová o veou com uma paciência infinita que parecia a própria paciência, e marcados pelo tempo curvados em um leve sorriso que não denotava alegria ou divertimento, mas uma compreensão profunda e ancestral, a sabedoria de quem já vira e sentira tudo. Ela sabia que os mistérios do cosmos se revelavam de maneiras inesperadas e que até mesmo um jovem Skald, com sua busca por histórias, poderia ser um elo para o desvendamento de algo grandioso, um instrumento do destino. Os segredos de Osgard estavam prestes a se revelar em toda a sua complexidade, para aqueles que estivessem prontos para compreendê-los. A runa que o pai de todos busca com tanta veemência começou a ver Eová, sua voz carregada da idade do mundo, como se cada palavra contivesse o peso de anos de existência. É a runa do silêncio oculto. Ela foi criada no alvorecer dos tempos, quando o vazio de Ginnungagap ainda ecoava, para selar um conhecimento tão vasto que poderia desequilibrar os 9 mundos se fosse revelado prematuramente, um poder que poderia quebrar o equilíbrio cósmico se caísse nas mãos erradas ou fosse compreendido de forma distorcida. Mas agora, os véus que separam os reinos se afinam, e a runa começa a se manifestar novamente, não como uma ameaça velada que anuncia o fim, mas como um chamado urgente, um lembrete da delicadeza do equilíbrio cósmico e da necessidade de sabedoria. Einar, o seu coração puro, destemido e sua mente aberta para as canções e para a verdade, a tornaram acessível a você, pois sua alma é um receptáculo para a sabedoria. Você não é um guerreiro da espada, mas um receptor de verdades profundas. Ela enfatizou que a runa não era apenas um símbolo, mas um portal
para um conhecimento que exigia uma nova forma de percepção, uma que transcende a lógica e o poder bruto. A pureza de espírito de Einar era a chave, pois somente um coração livre de ambição e guiado pela curiosidade genuína poderia se aproximar de tal mistério sem ser consumido por ele, uma prova de sua dignidade para carregar sua tal revelação fardo com um olhar que prometia não apenas desafios, mas também uma profunda transformação. A runa do silêncio oculto não era para ser dominada, mas para ser compreendida, para ser sentida em cada fibra do ser. Ela era uma força viva, uma melodia cósmica que Einar, como Skald, seria capaz de traduzir em uma forma que Odin pudesse finalmente aceitar, uma ponte entre o indizível e o compreensível. Eová ergueu seu cajado retorcido, feito da madeira mais antiga, e apontando-o com um gesto solene para o poço de Mimir. E a água escura, antes tão opaca e misteriosa, começou a brilhar com uma luz interna, etérea e cintilante. E imagens começaram a surgir em sua superfície, como se o próprio tempo estivesse sendo rebobinado diante dos olhos maravilhados de Einar, revelando a história de Osgard e dos 9 mundos. Einar viu a criação de todos os 9 mundos, desde as chamas de Muspelheim até o gelo de Niflheim, a forja de Remigei, Enir, o martelo de Thor, ressoava com o poder dos deuses, a construção grandiosa de Osgard, com suas muralhas impenetráveis e seus salões dourados, e a sabedoria inesgotável de Odin, que se revelava em cada gota de sangue e em cada sacrifício. Mas, em meio a essas visões gloriosas e inspiradoras, ele viu algo mais, algo que gelou sua alma com um temor reverente, uma verdade que transcendia a beleza e tocava o âmago do ser. Eová, com um movimento sutil do cajado, revelou a verdadeira forma da runa do silêncio oculto. Ela não era uma simples gravura em pedra, mas um complexo mosaico de símbolos interligados, pulsando com uma vida própria, cada um representando um fragmento de um poder ancestral, uma parte da tapeçaria cósmica que tecia a realidade. Uma linguagem visual que se revelava em sua mente como um flash de luz e conhecimento. A imagem da runa não era apenas visual, ela emitia uma ressonância profunda, um som primordial que Einar sentiu mais em sua alma, vibrando em cada fibra de seu ser, do que em seus ouvidos mortais. Era uma melodia antiga, uma canção que parecia conter em si toda a história de Osgard, desde o seu alvorecer até os ecos de Ragnar. Uma sinfonia cósmica que era sentida mais do que ouvida, uma linguagem universal. Eová explicou, com uma voz que parecia ecoar de eras passadas, que a runa do silêncio oculto era a chave para despertar os guardiões do limiar, seres adormecidos que protegiam as fronteiras tênues entre os reinos, assegurando que o equilíbrio cósmico fosse liberado prematuramente. Einar, você deve se tornar a voz da runa, instruiu Eová, com a seriedade de quem conhece os fardos do destino. Você deve cantá-la, não com a sua lira, por mais melódica que seja, mas com a melodia que habita em sua alma, aquela que foi tocada pela sabedoria ancestral e pela pura intenção. Somente assim, o Pai de todos poderá compreender o mistério que o atormenta, a angústia que perturba seu sono e ameaça o equilíbrio de Osgard. A tarefa parecia imensa, um fardo pesado para um jovem Skald. A tarefa parecia imensa, quase insuperável. Como um jovem Skald, sem grandes feitos de guerra para contar, sem a força bruta de Thor, poderia se tornar a voz de um poder tão ancestral, cuja melodia poderia abalar os próprios pilares do cosmos? A dúvida e a apreensão pairavam na mente de Einar, como uma névoa fria
que ameaçava apagar a chama de sua coragem. Ave, Eová, percebendo a dúvida que ensombrava o coração de sabedoria, Einar, e encorajamento, ofereceu palavras. A verdadeira força de um esqualde não reside na espada, por mais afiada que seja, mas na capacidade de tecer palavras que tocam a essência do universo, de evocar sentimentos que conectam o divino ao mortal. Sua canção é o fio invisível que conecta o passado ao presente, o divino ao mortal. Não tema, Einar, pois a runa se revelará a você em toda a sua plenitude, quando sua alma estiver verdadeiramente pronta para recebê-la. Quando seu sabedoria estiver em sintonia e ao cantá-la com pureza de intenção, você não apenas desvendará um mistério que assombra o Pai de todos, mas trará equilíbrio aos 9 mundos, restaurando a harmonia cósmica. Einar, com a promessa da runa do silêncio oculto ressoando em sua alma, passou os dias seguintes imerso em um aprendizado profundo e transformador, ao lado da Ave, Eová, no coração daquela clareira ancestral, onde o tempo parecia Kerversey e os segredos de Osgар se revelavam com a avidez de um riacho que se enche de água da nascente. Ela ensinou-lhe a meditar em meio ao silêncio da floresta, a acalmar sua mente e a ouvir os sussurros do vento entre as folhas do carvalho milenar, que pareciam contar histórias de anos passados. Ele aprendeu a sentir a energia pulsante da terra sob seus pés descalços, a força vital que conectava todos os reinos, e a decifrar os segredos contidos nas entrelinhas das histórias mais antigas, aquelas que eram transmitidas não por palavras, mas por sensações e intuições. Ave, Eová explicou, com a paciência que só a eternidade pode conceder, que a runa era uma guardiã, uma protetora do equilíbrio cósmico e não um destruidor, como muitos poderiam temer. Ela revelou que o seu despertar não traria o caos temido por Odin, mas sim a revelação de um novo ciclo, que exigia uma compreensão mais profunda do equilíbrio delicado entre o poder bruto e a sabedoria. Mente se expandir a cada dia como que passava ao lado da Ave, que recebe a chuva e o sol. As melodias de sua lira se tornavam mais profundas e ressonantes, como se a própria magia de Osgar estivesse sendo infundida em suas canções, tornando-as um eco da sinfonia cósmica. Ele sentia a runa se manifestar dentro de si, não como uma força avassaladora, mas como uma presença sutil que o guiava. Finalmente, Ave, Eová, com um olhar que continha toda a sabedoria do mundo, indicou que o tempo Einar estava maduro. Chegou o momento para a partida. O Pai de todos aguarda nos salões de Valhalla, sua mente ainda perturbada pelo sussurro da runa. Vá até ele e cante a runa do silêncio oculto, com a melodia que agora habita em sua alma. Confie em sua voz, jovem Skald, ela instruiu, com a sabedoria de quem vê o futuro e o passado entrelaçados. Pois ela não será apenas a sua voz, mas o eco da verdade ancestral, a ponte entre o indizível e o compreensível, o elo que revelará a Odin o mistério a paz que o atormenta e a Osgar. Einar, com o coração repleto de uma nova coragem que ele não sabia possuir, uma determinação que o impulsionava para o desconhecido. Despediu-se da Ave, Eová, com uma reverência profunda, seus olhos azuis brilhando com a promessa de sua missão. Ele sentiu que a despedida era mais do que um adeus. Era a transição para um novo capítulo de sua própria saga. Ao se afastar do poço de Mimir, ele olhou para trás, mas Ave, Eová, havia desaparecido com a névoa matinal, como se tivesse se desvanecido, deixando apenas o sussurro suave do vento entre as folhas da árvore
e o brilho suave e etéreo das águas do poço, um lembrete constante da magia que ele havia experimentado e dos segredos que agora carregava em sua alma. A jornada de volta foi mais leve, pois o fardo da dúvida havia sido substituído pela certeza de seu propósito. A floresta, antes um labirinto opressor, agora parecia cantar com ele. Cada árvore, cada melodia que ele havia descoberto, um lembrete do poder da sabedoria e do conhecimento ancestral. Ragnar retornou a Osgard, sentindo o peso de sua lira e a leveza de sua alma, transformado pela sabedoria que havia encontrado. O ar ao seu redor parecia vibrar com uma nova melodia, uma sinfonia inaudível, e sua lira, em suas mãos, sentia-se mais leve, como se estivesse infundida de uma magia ancestral que agora fluía por suas cordas, um eco da runa que ele carregava. Ele caminhou pelos salões dourados e imponentes de Valhalla, onde o brilho das armaduras polidas dos guerreiros refletia a luz perene de Osgard e o eco de suas vozes, que recontavam batalhas e feitos heróicos, preenchia o ambiente com um burburinho constante, mas sua mente estava focada na melodia que agora residia em seu coração. Na canção da runa que esperava ser libertada, uma melodia que era mais do que sons, era a própria essência do cosmos. Odin, ainda em Li, Skjalf, seu trono de observação, com seu semblante pensativo e seu único olho perscrutador. Parecia senti-lo aproximar-se, como se a presença de Einar irradiasse uma nova luz nos salões. Não havia surpresa em seus olhos azuis e profundos, apenas uma profunda e inabalável expectativa, um pressentimento de que o momento da revelação estava finalmente ao seu alcance, uma esperança que se acendia em seu coração. Einar não hesitou. Não permitiu que a grandiosidade de Odin ou a magnificência de Valhalla tocou uma única corda. Ele ergueu sua canção que ele iria entoar, não precisava de cordas para ressoar. Em vez disso, fechou os olhos concentrando-se na melodia que fluía de sua alma e deixou que a canção da runa do silêncio oculto se manifestasse. Não era um canto comum, com palavras ou versos que pudessem ser compreendidos pela lógica humana ou divina, mas uma ressonância pura e primordial que preencheu todo o salão, uma canção sem palavras que parecia falar diretamente à mente de Odin, acessando as profundezas de sua consciência, uma linguagem que transcendia a fala e se comunicava diretamente com a alma. A melodia revelava imagens vívidas e complexas, não em um idioma compreensível para os ouvidos, mas em sentimentos e sensações que Odin compreendia em sua própria essência. O Pai de todos viu a runa do silêncio oculto em sua totalidade, não como um mero símbolo, mas como um intrincado sistema de verdades entrelaçadas, um mosaico de poder e sabedoria que se manifestava em sua mente com uma clareza deslumbrante. Ela não era uma ameaça iminente que anunciava a destruição, mas uma promessa, um lembrete constante do equilíbrio cósmico que mantinha os 9 mundos em harmonia e da interconexão sutil e profunda de todas as coisas. A canção de Einar desvendou o mistério que tanto atormentava Odin. A runa não precisava ser compreendida com a lógica fria e racional, mas sentida com a sabedoria ancestral, aquela que residia nos mais profundos recônditos da alma, uma verdade que transcende a intelectualização. Odin sentiu um peso imenso se erguer de sua mente, como se um fardo milenar tivesse sido finalmente removido. O sussurro, antes perturbador e enigmático, agora era uma canção de harmonia, uma melodia que trazia paz à sua alma e clareza à sua visão. Ele olhou para Einar com um brilho de reconhecimento e gratidão
em seu único olho, um gesto de profunda admiração. Odin sentiu um peso imenso se erguer de sua mente, como se um fardo milenar, tanto tempo, havia atormentado, finalmente removido de seus ombros. O sussurro persistente, antes perturbador e enigmático, que ressoava em seus pensamentos, agora se transformava em uma canção de harmonia. Uma melodia suave que trazia paz à sua alma e clareza cristalina à sua visão, preenchendo o vazio que a runa havia deixado. Ele olhou para Einar com um brilho de reconhecimento e gratidão em seu único olho, um brilho que poucos mortais haviam tido a honra de testemunhar. Um gesto de profunda admiração e respeito por aquele jovem scout, Einar, com sua voz pura e sua melodia tocante. Havia feito o que nenhum guerreiro poderoso ou sábio experiente havia conseguido com o poder da espada ou da lógica. Ele havia traduzido o indizível, tornando-se o arauto de uma verdade que transcendeu a linguagem e se comunicou diretamente com a alma. Einar, exausto, mas com o coração transbordando de uma paz profunda e serena que nunca antes experimentara, uma sensação de completude inteiro que o terminou sua canção. O silêncio que se seguiu não era o da premonição ou da incerteza, mas o de uma profunda compreensão e aceitação. Um silêncio que era em si mesmo uma melodia, a melodia da verdade revelada. Odin desceu de seu trono de Li, Skjalf, e se aproximou do jovem Skald com passos lentos e reverentes. Einar, disse o pai de todos, com uma voz que ressoava com a sabedoria de éons, mas que continha uma nota de ternura. Você é digno do título apenas entretém, de mestre Skald, mas revela verdades profundas. Não, sua voz desvendou o que o tempo tentou ocultar em suas camadas mais profundas e trouxe clareza onde havia apenas sombras. Que sua canção ecoe pelos 9 mundos, desde as profundezas de Svartalfheim até as alturas de Vanaheim, lembrando a todos do silêncio oculto e da sabedoria que reside além das palavras, daquelas verdades que só podem ser sentidas, não ditas. Odin concluiu, com um gesto de bênção que pairava sobre Einar, selando seu destino, o arauto da runa. A partir daquele dia, Einar tornou-se um dos mais respeitados e venerados Skalds de Osgard. Suas canções, agora infundidas com a magia ancestral do silêncio oculto, tinham o poder de acalmar os corações mais turbulentos dos guerreiros mais ferozes e de trazer sonhos tranquilos e reconfortantes aos deuses, afastando as preocupações e as angústias que os atormentavam em seu sono. Uma melodia que embalava a alma. Ele viajava pelos 9 mundos, não com a espada reluzente em suas mãos, nem com o escudo, mas com sua lira de 7 cordas, cujo som suave agora carregava a essência da runa. Compartilhava a melodia que havia desvendado um dos maiores mistérios de Osgard, levando a paz e a compreensão a todos os cantos do cosmos. Sua voz era um bálsamo para as almas, um elo entre os reinos. E, sempre que a noite caía sobre os reinos envolvendo-os em seu manto de escuridão, e as auroras boreais dançavam no céu com suas cores etéreas, em tons de verde, sussurro antes perturbador da runa, esquecida, se tornava uma canção de paz e harmonia. Um lembrete constante de que a verdadeira sabedoria nem sempre reside no que é dito, nas palavras compreendidas, mas no que é sentido no fundo da alma, na profunda quietude que antecede o sono, no silêncio que guarda todas as verdades. O legado de Einar não era medido em batalhas vencidas ou em tesouros acumulados, mas nas almas que ele tocava com sua melodia, na paz que ele trazia mortais aos corações dos deuses. Ele se tornou a voz da sabedoria oculta, um farol de compreensão
em um universo de mistérios. O Skald, que cantou a verdade indizível e trouxe a harmonia de volta aos 9 mundos, para que todos pudessem dormir em paz.